Do mesmo canal que vos deu os vídeos 100 formas diferentes de dizer amo-te Cristiano Ronaldo e diferenças entre os sotaques de São Tomé e Príncipe e Trancoso, chega agora um vídeo simples sobre uma expressão muito útil em português. Olhemos para esta frase. Não sei o que isto significa. Claro, é uma frase simples e muitos de vocês passaram este nível de dificuldade há muito tempo. O verbo significar significa to mean e usa-se como no inglês. Não há dificuldade nenhuma nisso. Mas e se eu vos disser que, apesar de a frase estar completamente certa e de poderem continuar a usar o verbo significar sempre que quiserem, há uma alternativa muito mais coloquial? E se eu vos disser que, sempre que usam o verbo significar, os portugueses com quem falam vão pensar: por que é que esta pessoa está a falar como um aristocrata? É o Marquês de Pombal que voltou à vida? Se é, onde está a peruca? E posso pedir-lhe que arranje um emprego a um primo meu? Pronto, isto de dizer que usar o verbo significar é falar como um aristocrata, talvez seja um pequeno exagero. Mas é verdade que existe uma alternativa mais coloquial. É esta. Não sei o que isto quer dizer. É esse o segredo. Sempre que quiserem parecer coloquiais, digam quer dizer em vez de significar. Porque estamos a falar do português, as coisas nunca podem ser completamente simples e tem de haver sempre um pormenor para confundir quem aprende. Desta vez é o facto de querer dizer nem sempre querer dizer significar. Às vezes o significado é literal, want to say, e isto permite-nos construir frases maravilhosas como esta. O professor quer dizer o que a frase quer dizer. Numa frase como esta, só o contexto ajuda a perceber qual dos significados é o correto. Além disso, quer dizer também pode ser usado como filler expression. Gostava que isto fosse mais simples, mas quer dizer. O português é assim. É só isto que tenho para vocês esta semana. Vão comer um pastel de bacalhau por minha conta. Quer dizer, vocês compram-no, mas a ideia foi minha. Por isso... Do mesmo canal que vos deu os vídeos 100 formas diferentes de dizer amo-te Cristiano Ronaldo e diferenças entre os sotaques de São Tomé e Príncipe e Trancoso, chega agora um vídeo simples sobre uma expressão muito útil em português. Olhemos para esta frase. Não sei o que isto significa. Claro, é uma frase simples e muitos de vocês passaram este nível de dificuldade há muito tempo. O verbo significar significa to mean e usa-se como no inglês. Não há dificuldade nenhuma nisso. Mas e se eu vos disser que, apesar de a frase estar completamente certa e de poderem continuar a usar o verbo significar sempre que quiserem, há uma alternativa muito mais coloquial? E se eu vos disser que, sempre que usam o verbo significar, os portugueses com quem falam vão pensar: por que é que esta pessoa está a falar como um aristocrata? É o Marquês de Pombal que voltou à vida? Se é, onde está a peruca? E posso pedir-lhe que arranje um emprego a um primo meu? Pronto, isto de dizer que usar o verbo significar é falar como um aristocrata, talvez seja um pequeno exagero. Mas é verdade que existe uma alternativa mais coloquial. É esta. Não sei o que isto quer dizer. É esse o segredo. Sempre que quiserem parecer coloquiais, digam quer dizer em vez de significar. Porque estamos a falar do português, as coisas nunca podem ser completamente simples e tem de haver sempre um pormenor para confundir quem aprende. Desta vez é o facto de querer dizer nem sempre querer dizer significar. Às vezes o significado é literal, want to say, e isto permite-nos construir frases maravilhosas como esta. O professor quer dizer o que a frase quer dizer. Numa frase como esta, só o contexto ajuda a perceber qual dos significados é o correto. Além disso,
Quer dizer também pode ser usado como filler expression. Gostava que isto fosse mais simples, mas quer dizer, o português é assim. É só isto que tenho para vocês esta semana. Vão comer um pastel de bacalhau por minha conta. Quer dizer, vocês compram-no, mas a ideia foi minha. Por isso... Do mesmo canal que vos deu os vídeos 100 formas diferentes de dizer amo-te Cristiano Ronaldo e diferenças entre os sotaques de São Tomé e Príncipe e Trancoso, chega agora um vídeo simples sobre uma expressão muito útil em português. Olhemos para esta frase. Não sei o que isto significa. Claro, é uma frase simples e muitos de vocês passaram este nível de dificuldade há muito tempo. O verbo significar significa to mean e usa-se como no inglês. Não há dificuldade nenhuma nisso. Mas e se eu vos disser que, apesar de a frase estar completamente certa e de poderem continuar a usar o verbo significar sempre que quiserem, há uma alternativa muito mais coloquial? E se eu vos disser que, sempre que usam o verbo significar, os portugueses com quem falam vão pensar: por que é que esta pessoa está a falar como um aristocrata? É o Marquês de Pombal que voltou à vida? Se é, onde está a peruca? E posso pedir-lhe que arranje um emprego a um primo meu? Pronto, isto de dizer que usar o verbo significar é falar como um aristocrata, talvez seja um pequeno exagero. Mas é verdade que existe uma alternativa mais coloquial. É esta. Não sei o que isto quer dizer. É esse o segredo. Sempre que quiserem parecer coloquiais, digam quer dizer em vez de significar. Porque estamos a falar do português, as coisas nunca podem ser completamente simples e tem de haver sempre um pormenor para confundir quem aprende. Desta vez é o facto de querer dizer nem sempre querer dizer significar. Às vezes o significado é literal. Want to say. E isto permite-nos construir frases maravilhosas como esta. O professor quer dizer o que a frase quer dizer. Numa frase como esta, só o contexto ajuda a perceber qual dos significados é o correto. Além disso, quer dizer também pode ser usado como filler expression. Gostava que isto fosse mais simples, mas quer dizer, o português é assim. É só isto que tenho para vocês esta semana. Vão comer um pastel de bacalhau por minha conta. Quer dizer, vocês compram-no, mas a ideia foi minha. Por isso, por favor, subscrevam o canal, façam um like e ajudem-me a alimentar este ornitorrinco. Também dou aulas no italki e vendo material para aprender português. Os links estão na descrição. Não querem que o bicho passe fome, pois não?